Boa noite, professora Rafaela. Esse é o nosso trabalho sobre produtos de funções orgânicas. O grupo é composto pela Alana Farias Figueiredo, Bernardo dos Santos Oliveira, a Isabela Ferreira de Amaral, que são da turma D, e eu, Thalita Bruno Galdino, que sou da turma A. Eu vou falar um pouquinho sobre os éteres. Os éteres, eles são compostos orgânicos oxigenados. Eles são pouco polares e muito voláteis, sendo solúveis em água quando possuem mais de 4 carbonos por oxigênio. Os éteres, eles são pouco relativos e, em geral, são usados como solventes para outros compostos orgânicos. Eles são altamente inflamáveis, apesar de pouca reatividade. Pode ser usado para fabricar seda artificial, celulose e ainda na obtenção de gorduras, óleos e resinas. Aí, aqui embaixo, a gente tem a fórmula estrutural dele, molecular, que é o oxigênio, ligado a dois compostos. Oi, Rafaela. Meu nome é Alana e eu vou falar dos éteres. O primeiro éter é o éter comum, o etoxietano. Ele é composto por 4 carbonos e um oxigênio, sendo que o oxigênio fica bem no meio da cadeia. Ele é muito utilizado como anestésico em cirurgias, porém, ele é muito volátil e inflamável, que acabou se tornando um perigo nas cirurgias, e o uso dele agora é bem mais centrado em laboratórios e indústrias. O segundo produto não é composto apenas por um éter, ele possui um fenol também. É o 4-anil-2-metoxifenol. Ele possui 10 carbonos e 2 oxigênios, um para cada função, além de 12 hidrogênios. Ele é conhecido como óleo de cravo e é um antisséptico. Seus efeitos auxiliam no tratamento de náusea, flatulência, indigestão e diarreia. Ele também possui propriedades bactericidas, antivirais e é também usado como anestésico e antisséptico para o alívio de dores de dente. O oxiterciobutano possui 5 carbonos, um oxigênio e 12 hidrogênios, sendo que o oxigênio faz ligação com 3 carbonos. Ele é um antidetonante na gasolina. A vanilina é um composto formado por aldeído, éter e fenol ligados a um benzeno. Ele é uma substância oleosa e ela cria aromas artificiais, principalmente a baunilha, é o principal componente da baunilha. É um composto cristalino de cor branca. Outro composto é o dimetiléter. Ele é formado por um oxigênio ligado a 2 carbonos. É um gás utilizado primordialmente em aerosóis. Também pode ser utilizado como combustível automotivo, substituindo o GLP ou diesel. O próximo composto é o metiltergbutílico, composto por 5 carbonos, 12 hidrogênios e um oxigênio, sendo que esse oxigênio faz ligação entre 2 carbonos. É um líquido volátil, inflamável e incolor, que funciona como aditivo para gasolina combustível. Porém, no Brasil ele é proibido, principalmente por questões socioeconômicas. O último composto é o hipofilantina, composto por 24 carbonos, 38 hidrogênios e 7 oxigênios. Ele tem vários éteres na composição, 2 benzenos e outras cadeias. Ele é o principal componente do chá de quebra-perna, um chá utilizado para dissolver cálculos renais. É a Thalita de novo. Eu vou falar um pouco sobre o álcool. Os álcoois são compostos que apresentam como grupo funcional a hidroxila, que é o OH, ligados a carbonos saturados em sua estrutura. Eles podem possuir insaturações, cadeias cíclicas e ramificações. Em geral, eles são solúveis em água e em até 11 carbonos são líquidos. Aí aqui embaixo a gente tem a fórmula estrutural, que que são 3 carbonos ligados a uma hidroxila. Eles podem ter mais carbonos ligados a essa hidroxila, mas no exemplo a gente pegou o mais básico mesmo. Metanol. Ou álcool metílico. É usado na obtenção de produtos de origem animal e vegetal e na produção do biodiesel, em medicamentos também e solventes em indústrias. O etanol, por sua vez, ele é usado bastante em antissépticos, desinfetantes e em bebidas alcoólicas. E como principal matéria-prima, ele tem a cana-de-açúcar, o milho e a beterraba. O propanotriol, um triálcool, ele é bastante utilizado na fabricação de tintas e cosméticos, entre outros.
também na preparação de nitroglicerina, que é um explosivo, e ajuda a evitar que as colas sequem rapidamente. O glucitol, ou hexanoexol, ele é um sólido branco cristalino doce, que é encontrado em várias frutas. Ele é usado em shampoos e como adoçante, porque como ele é natural, ele vai ser eliminado antes de ser dissolvido pelo organismo. O xilitol também é um adoçante natural. Ele é encontrado em diversos vegetais, como o milho, a framboesa e a ameixa, e ele pode ser também encontrado também em alguns tipos de cogumelo. Usado majoritariamente em balas e goma de mascar, ele não causa cáries, até ajuda a evitar, que é um ponto muito positivo. O butanol, que ele é um álcool secundário inflamável, sempre encontrado em estado líquido incolor. Ele é produzido em larga escala nas indústrias. O antisséptico, que é o álcool etílico, ele é usado como antisséptico e desinfetante, tendo uma concentração ideal de 70%. O antisséptico, ou álcool etílico, ele é usado como antisséptico e desinfetante. Sua concentração ideal é de 70%. Age muito rápido sobre as bactérias, inclusive nas microbactérias, vírus e fungos, mas não é expurecido. Por isso não é recomendado para esterilização e apenas para desinfectação de superfícies e antissépticas da pele. É isso aí. Sou eu de novo, a Thalita, e eu vou explicar um pouco sobre o que são acetonas. Elas são compostos orgânicos que pertencem ao grupo de função oxigenadas. Na sua composição, constam carbono numa dupla ligação com oxigênio, o que recebe o nome de carbonila. Se apresenta como um líquido de odor irritante e se dissolve tanto com água como em dissolventes orgânicos. Aí embaixo a gente tem novamente um exemplo da estrutura molecular dele, que são 3 carbonos ligados em um desses, 3 carbonos estão ligados a um oxigênio com uma ligação dupla. Sou Isabela e agora eu vou falar um pouco dos produtos da acetona. Bom, primeiro é propanona, C3H6O. Usualmente conhecida e comercializada com o nome de acetona, ela é muito utilizada no dia a dia como solvente de esmalte de unha. O segundo, acetofenona, C6H5COCH3. A acetofenona é a mais simples cetona aromática. Este líquido incolor e viscoso é precursor na preparação de inúmeras resinas e fragrâncias. O terceiro, benzofenona, C13H10O. A benzofenona é uma cetona aromática e é um composto importante na fotoquímica orgânica e na perfumaria, bem como em síntese orgânica. É uma substância cristalina branca com odor de rosas, insolúvel em água. O quarto, pentan-2-ona, C5H10O. É uma acetona líquida incolor com um odor que assemelha-se ao da acetona. Algumas vezes é usada em quantidades muito pequenas como um aditivo alimentar flavorizante. Quinto, butanona, C4H8O. É um líquido incolor inflamável com um odor doce e penetrante. É uma acetona, também conhecida como metil-etilcetona. É um isômero do butiraldeído. O sexto, pentan-3-ona, é C5H10O. É uma acetona líquida incolor com um odor similar ao da acetona. É solúvel em aproximadamente 25 partes da água, mas miscível com solventes orgânicos. É principalmente usada como um solvente em pintura e como precursor da vitamina E. E o sétimo, tricloroacetona, C3H3Cl3O. O tricloroacetona é utilizada na produção de cloroformo e acetato de sódio, que é utilizado como tampão, ou o pH das reações bioquímicas de laboratório. Também é empregado da indústria têxtil como fixador de corantes, como a anilina, e ainda na preparação de bolsas térmicas.